Uma história que o Brasil Urgente Vale questiona desde quando ela aconteceu. Faz cerca de um mês que nós noticiamos aqui o acidente de um jovem que tinha pedido um veículo de aplicativo e estava voltando para casa durante uma madrugada. Era o Matheus Helfstein. O Matheus Helfstein. Tem imagem dele aí, produção? Coloca a imagem do Matheus aí. Do jovem que perdeu a vida quando voltava para casa de madrugada, responsável, sem dirigir, pediu um veículo de aplicativo e estava no banco de trás desse veículo de aplicativo, trafegando pela Via Dutra aqui em São José dos Campos. Ele voltava para casa. E aí, um veículo, muito provavelmente em alta velocidade, atingiu esse veículo. O Matheus foi lançado para fora do veículo e perdeu a vida. Hoje, a Polícia Civil prendeu nas primeiras horas da manhã aqui em São José dos Campos o motorista da BMW, que é acusado de ser o causador do acidente. Tragédia que aconteceu no dia 28 de setembro. O carro é esportivo e bateu na traseira do carro de aplicativo onde estava o Matheus, que foi lançado para fora do veículo e infelizmente morreu na hora. Com exclusividade, à época dos fatos, o Brasil Urgente Vale falou com a família, porque a gente não entendia o que estava acontecendo. Nós fomos atrás da família, que gentilmente nos atendeu e já apontava para uma possível embriaguez do motorista da BMW, que além disso estaria em alta velocidade. Hoje, os agentes do 1º Distrito Policial prenderam o motorista, é um homem de 37 anos, ficou detido. A família quer justiça. O advogado do acusado diz que nada de errado aconteceu. O Luiz Eugênio Silva, apresentador do Bora Vale, nosso repórter, logo após o Bora Vale de hoje, foi até o 1º Distrito Policial e ouviu todo mundo. E a reportagem completa, aumenta o volume aí, você tem agora na tela da Band. O acusado pelo crime foi levado para a viatura com o rosto coberto. Após ter a prisão decretada, ele foi detido na manhã de hoje em São José dos Campos e encaminhado à cadeia em Caçapava. Ele é acusado de ser o causador do acidente que vitimou Matheus Helfstein, de 20 anos. A vítima estava em um carro por aplicativo no fim do mês passado, quando o veículo foi atingido por um carro de luxo. Matheus foi arremessado na rodovia e não resistiu. Para os pais da vítima, a prisão é um alívio. Em menos de um mês, conseguiram concluir todo o caso, toda a investigação, através de provas, de testemunhas, e isso traz um conforto para a gente muito grande, porque meu filho se foi, mas eu falei para ele que aqui onde nós ficamos, a gente iria fazer justiça para ele, e Deus nos trouxe homens de honra, levantou homens de honra para ajudar nós nesse processo, porque a gente ia precisar de muita ajuda, né? E graças a Deus está fluindo bem. Quando o caso foi registrado quase um mês atrás, a família falou com exclusividade à Band, pedindo justiça. Eu espero que a justiça seja feita e eu tenho fé que vai ser feita. Eu acho que tem que ter responsabilidade, porque é uma vida que não volta. Eu nunca mais vou abraçar meu filho por conta disso, por conta dessa imprudência, entendeu? O advogado da família da vítima aponta que testemunhas foram essenciais nas investigações. Para a acusação, há provas de que o suspeito havia bebido antes do crime e que ele assumiu o risco de tirar vidas. Nós solicitamos que as testemunhas, as pessoas que estavam envolvidas no acidente, que essas pessoas ou outras que fossem testemunhas oculares ou que tivessem tido acesso, ao réu, alguma coisa assim, ao acusado, ele ainda não é réu, ele só faz parte somente ainda das investigações, que trouxessem elementos para a delegacia, para serem ouvidas, para trazerem elementos, imagens. E isso tudo foi foi primordial, porque todas essas provas, a investigação foi muito bem feita, a delegacia tomou cuidado de ouvir as pessoas que estiveram com o acusado antes, momentos antes, que estiveram com ele numa boate famosa de São José dos Campos, houve consumo de álcool excessivamente,
depois partiram para um motel e somente depois partida em alta velocidade com uma BMW, que é um carro esportivo. Então a gente tem aí um dolo eventual, a investigação para isso, e que desejamos que, né, seja tudo esclarecido. A acusação, né, e as autoridades estão fornecendo elementos para que sejam a atitude dolosa, né? Quando você sai, faz o consumo de álcool, né, se coloca em alta velocidade, né, tem atitudes no trânsito que te levam a assumir o risco de provocar o acidente, você tem esse dolo. Nicolini, para a Polícia Civil não restam dúvidas de que houve um crime. Segundo o delegado responsável pelo caso, que falou com a imprensa, as investigações apontam que o indivíduo havia ingerido bebida alcoólica e no momento do acidente estava muito acima do limite de velocidade, até mesmo para a rodovia Presidente Dutra. Durante a investigação, a gente conseguiu constatar, através de imagens e uma série de outras provas, de que o autor do homicídio estaria extremamente embriagado e em alta velocidade. Ele estava frequentando um American Bar, né, uma boate, e teria consumido quase R$ 2.500 de bebida alcoólica com 2 garotas de programa. Teria ido para um motel, teria ficado com as meninas lá. E a gente conseguiu, além das imagens do acidente de trânsito, conseguimos imagens dele no motel, já chegando no motel de madrugada sem camisa, se retirando sem camisa, em alta velocidade. Conseguimos também, junto a essa boate, a consumação dele, que comprova que ele teria consumido ao menos 3 doses de uísque e uma garrafa de champanhe. Durante a investigação, ouvimos 3 pessoas, testemunhas protegidas, que por receio, temendo por uma reação do autor, preferiram manter os seus dados qualificativos em sigilo. Elas confirmaram o consumo de bebidas alcoólicas, confirmaram que ele estava extremamente alterado, mal conseguia dirigir. Além dessas testemunhas, conseguimos outras provas que nos possibilitaram transferir o entendimento de que não houve homicídio culposo, mas sim homicídio doloso por dolo eventual, dadas as circunstâncias em que se deram o acidente. Representei pela prisão temporária dele, porque há outras diligências a serem executadas. O promotor de justiça concordou com a minha representação e o juiz do tribunal do júri decretou a prisão temporária dele por 30 dias. Para a defesa do acusado, a prisão foi ilegal. O advogado afirma que o suspeito ficou no local do acidente, colaborou com a polícia e teria feito exame que não constatou embriaguez. Entende que a prisão é ilegal. Não estão presentes os requisitos da prisão temporária. Por isso, já estamos aqui tomando as medidas judiciais cabíveis para reverter essa situação. No dia dos fatos, o investigado se apresentou espontaneamente na delegacia. Ele permaneceu no local dos fatos, colaborando com todos os procedimentos. Na delegacia, ele se submeteu a um exame clínico do Instituto Médico Legal, que comprovou que ele não estava embriagado. Bom, aí todo mundo tem direito à defesa, o advogado ganha bem para defender o cliente. Agora, o delegado, doutor Checa, foi enfático, né? O rapaz estava no dancing, né? Estava no dancing, tomando um beer night, segundo o delegado, né? Nessa época ainda não tinha o problema do metanol. O cara que tem uma BMW tem uma vida boa, né? BMW custa uma graninha bem razoável, né? Então é isso, né? É isso. Mas a gente, desde o começo, está discutindo esse caso, porque o carro está... Porque, gente, se é uma batidinha que um está 100 e o outro está 120, não causa o que aconteceu. Né? Então, assim, já começa por aí, né? E agora a polícia vai seguir com o inquérito e ele vai ser julgado para ver se é culpado ou inocente, e a família quer justiça. A gente gravou com o doutor Reinaldo Checa, que é um delegado experiente e é o responsável pelo caso. Ele disse ainda que o suspeito teria utilizado métodos para que o exame de alcoolemia, que foi feito no dia do acidente, não registrasse a porcentagem de álcool que ele estava no sangue no momento da batida. Porque, pelo que a polícia apurou, lá no Dance Club da Titi Stella e suas Blue Caps, né? O rapaz tinha tomado uma quantidade considerável. Coloca o doutor Checa aí pra gente.
A terceira testemunha protegida estava passando pelo local, acionou a polícia militar, disse no depoimento dela que ele estava cambaleando, né? O laudo do exame clínico dele diz que, embora ele não estivesse embriagado, ele estava alcoolizado, mas o laudo do exame clínico a gente tem que conjugar com outras provas, porque foi feito 5 horas após o acidente do carro, né? Nós temos informações, temos imagens de que ele ficou num posto, numa loja de conveniência, se alimentando, para exatamente se elidir dessa condição de estar embriagado. Um docinho, né, doutor? Um docinho no fim da noite, né, doutor? Dá uma regulada no pH, né? Isso quem me ensinou foi o Pudim, que é mestre nisso, né? Ainda segundo a Polícia Civil, um relatório, quem está falando é a Polícia Civil. Um relatório aponta que o motorista da BMW estava a cerca de 160 km por hora no momento do acidente que matou o jovem. Não tem nenhum trecho da Via Dutra que você pode andar a 160 por hora. E no trecho onde foi o acidente, acho que é 90 ou 100 km por hora. Põe na tela aí. O setor de investigação aqui do 1º DP fez um cálculo entre as imagens de ponto a ponto. Pelo relatório de investigação, ele estaria, quando do impacto junto à vítima do carro, do Uber, a 160 por hora, num lugar que é para estar 90 por hora. Né? Há muitas provas nos autos, tanto da embriaguez quanto da alta velocidade, então ele vai ser indiciado pelo dolo eventual. Eu falei que era 90 quilômetros ou 100, era 90, o delegado confirmou que é ali perto do CPI 1, onde aconteceu o acidente, um acidente gravíssimo, era madrugada de domingo, né? O acidente foi no final da madrugada de domingo, uma tragédia sem precedentes. Agora a polícia segue com as investigações, é preciso seguir com as investigações para se esclarecer o que realmente aconteceu. Enquanto isso, esse empresário fica detido, né? A defesa está tentando um habeas corpus, que a gente sabe, e pode conseguir a qualquer momento, da justiça a gente não duvida de nada, né? A defesa está fazendo a parte dela e é do jogo. Tem que ter ampla defesa. A gente vive num país democrático, né? Então quem é acusado tem que se defender. E a família, a gente viu aí a mãe e o padrasto, e o pai, né? A mãe e o pai, né? Nesse caso é a mãe e o pai do Matheus, que perdeu a vida, né? Nesse acidente grave, desorientados e esperando por justiça. É o que cabe a essa família, né? Esse é o Matheus, o jovem Matheus, tinha a vida inteira pela frente. Quando a gente falou com a família, né, todo mundo cansou de rasgar elogio para esse jovem e infelizmente ele perdeu a vida nesse acidente bárbaro na principal rodovia do país.